Oi, sexto ano, tudo bom, pessoal? Gente, essa semana nós vamos começar voltando nos exercícios da página 62, da apostila 2, né? Ainda não acabamos a apostila 2, e fazer aqui a correção de uns exercícios que eu já passei já tem um tempinho. Espero que vocês se lembrem que nós estamos estudando os determinantes do substantivo, ou seja, são as palavras que estão sempre ao redor, sempre acompanhando o substantivo. Tem palavrinhas que vão acompanhar o substantivo para indicar alguma característica, que é como nós já vimos. É o caso do adjetivo e da locução adjetiva. Agora nós vamos ver que existem também os artigos, né? Eu passei para vocês um vídeo de um professor, né? Coloquei semana passada, pedi para que vocês anotassem, porque eu achei muito bem explicadinho, né? Aqui na apostila ele vem de uma forma mais resumidinha. Então aquilo lá, o intuito era somente ajudar vocês. Espero que todo mundo, quem assistiu, tenha feito direitinho, né, e prestado bastante atenção. Então, agora vamos entender o que é o artigo, né, que é essa classe de palavras que a função dela, olha o que eu vou dizer, gente, é acompanhar o substantivo. O artigo está sempre ali, acompanhando o substantivo. Porque o artigo, ele pode definir ou indefinir a palavrinha, né? Nós vamos ver que é muito facinho de decorar, de saber o que é artigo. Vocês viram, tem os artigos definidos, o, a, os, as. E os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Por que se chama artigo definido? Né? O artigo definido, quando nós o usamos, a gente sabe muito bem, é muito específico, nós sabemos ao que nós estamos nos referindo. Então, por exemplo, quando eu digo assim, o aluno do sexto ano que senta na primeira carteira, estou aqui inventando, pessoal, que faz tanto tempo que eu nem me lembro mais quem se sentava na primeira carteira. Então, vou até inventar nomes fictícios aqui, olha. O aluno do sexto ano que senta na primeira carteira é o André. Então, olha só, o aluno. Eu coloquei um artigo, o, acompanhando um substantivo, que é a palavrinha aluno. Né? Então, quando eu digo uma frase como essa, todo mundo sabe que é um aluno específico. Eu até informei quem é este aluno. Né? Este aluno tem um nome, é o André. Então, o aluno do sexto ano, só de eu falar só até aqui também, não precisaria nem dizer o nome. O aluno do sexto ano que senta na primeira carteira, se eu falar isso para um outro professor que dá aula na classe, o professor vai falar, ah, tá, eu sei quem é. Né? Então, é bem definido. Agora, se eu disser, um aluno foi expulso da escola. Olha o que eu fiz agora. Eu coloquei a palavrinha que é um artigo indefinido, né? Do lado do substantivo aluno. Um aluno foi expulso. É uma ideia, não dá para definir, não dá para saber ao certo quem é. Vocês estão percebendo? O aluno do sexto ano, tá, esse eu sei quem é. Agora, um aluno, quem é esse aluno? Um aluno foi expulso. Então, o artigo ele faz isso, ele dá essa ideia, né? Ou ele define, que fica claro, a gente consegue descobrir quem é, ou fica indefinido, fica uma dúvida no ar. Quem será? Né? No caso do exemplo que eu dei, quem será esse aluno? Ok? Outra coisa, além de definir e indefinir o substantivo, o artigo também, pessoal, ele pode indicar o gênero do substantivo.
O que é gênero? Quando a gente fala em gênero em língua portuguesa, eu quero dizer gênero masculino, gênero feminino. Tem palavrinhas que são femininas, tem palavrinhas que são masculinas. E tem palavrinhas, né, que elas têm uma única maneira de escrever e é o artigo que vai determinar se ela é masculina ou feminina. Então, quando eu falo a palavra, vou pegar o mesmo substantivo, aluno. A palavrinha aluno, eu posso dizer o aluno, gênero masculino, ou então a aluna, gênero feminino, porque eu falo aluno, aluna. Já tem palavrinhas, tem substantivos que não tem essa questão. Então, vou pegar, por exemplo, uma palavra que apareceu aqui no primeiro quadrinho da tirinha, que é a palavrinha dentes. Tá vendo? Dente. Dente. Para eu saber se é uma palavra masculina ou feminina, eu só consigo saber se eu colocar o artigo do lado. E qual é o artigo que eu vou usar para dente? O, não é? O dente. Se for no plural, os dentes. Então, eu consigo perceber que é uma palavrinha do gênero masculino. O artigo está mostrando qual é o gênero. Tudo bem, gente? Então, qualquer coisa, ó, pausa o vídeo, vá anotando, né, esses exemplos que eu estou dando. Mas, simplificando, vamos lá. O artigo ele está sempre acompanhando um substantivo. Ele vai nos dizer se essa palavrinha está no singular ou no plural, no masculino ou no feminino, né? Se ela está com uma ideia definida ou indefinida, ok? Então, olha isso aqui. Eu queria ter dentes. Aí vem a fadinha, né? Pronto! Ficou demais, fada madrinha. E ela pergunta, mais alguma coisa? Queria pipoca para usar meus dentes. E surge a pipoca. Agora um filme. E ela fala, um filme para comer pipoca para usar meus dentes. E a fada madrinha projeta, né, o filme pelo projetor aqui, o filme que se chama Lola, a Andorinha. Então vamos lá, gente. Na fala, agora um filme para comer pipoca, o leitor descobre qual é o filme. Gente, olha isso aqui. Agora um filme. Um filme para comer pipoca. Quando ela fala um filme, dá para saber qual é o filme? Não. Vamos já falar na questão do artigo? Olha o que é um artigo indefinido. Tá vendo? Não ficou definido, fica na dúvida, não dá para saber que filme que é. B. Qual poderia ser a frase da personagem Lola para explicar que gostaria de assistir, por exemplo, ao filme Lola, a Andorinha? Então, que frase ela teria que dizer? Olha, uma possibilidade de resposta. Então, ao invés de dizer apenas agora um filme, ela poderia ter dito agora o filme Lola, a Andorinha, para comer pipoca para usar meus dentes. Olha o que ela fez. Agora o filme Lola, né? Que é a Andorinha. Gente, tá vendo que trocou? Aqui no de cima era um artigo indefinido. Agora, quando a gente especifica, deixa bem determinado, olha o que aconteceu. Usou o artigo definido, o filme Lola, a Andorinha. Tá bom? Então, aqui ficou bem claro. É de uma maneira para explicitar que gostaria. Ó, qual poderia ser a frase da Lola para explicitar que gostaria de assistir o filme Lola, a Andorinha? Ela falando a frase desse jeito. C. Leia sua frase para os colegas, conforme a orientação. Não vai dar, né, gente? E definam o que Lola precisaria trocar na frase da tira
para indicar o filme com mais precisão, o que ela precisaria fazer? Ó, ela precisaria explicitar, quer dizer, colocar, dizer, né, mostrar o título do filme e usar a palavra o no lugar de um. Essa aqui acho que deve ter sido um pouquinho mais difícil de responder, né? Lá, ó, o no lugar do um. E então, além de dizer o nome do filme, ela teria que trocar o artigo, né? Olha que ficaria estranho falar assim, ó, agora um filme Lola, a andorinha. Não, agora o filme Lola, a andorinha. Vamos lá. Isso aqui é importante, ó. É o que eu estava explicando lá no início do vídeo. Releia um trecho do conto A Menina e as Balas, observando as palavras em destaque. Vamos ver essa questão de ser definido ou indefinido? Então, olha só. O filme chama-se Filhos do Paraíso e conta a história de dois irmãos, um menino e uma menina. O menino perde o único par de sapatos que a irmã possuía e os pais deles não têm como comprar outro. Então, acompanhem comigo aqui. Note que o mesmo substantivo tem um efeito diferente conforme a palavra que o acompanha. No exemplo acima ocorre. Vamos lá, ó, acompanhe isso aqui comigo. Ao falar um menino, uma menina, as palavras um, uma, indicam que a narradora ainda não identificou melhor as personagens. Elas estão indeterminadas, indefinidas, né? Então, a narradora ainda não especificou bem. Está no começo, então está tudo um pouco indefinido ainda. Depois, ao empregar o menino, a irmã, os pais, a narradora indica que o menino, a irmã e os pais são determinados, definidos, e o leitor já sabe a quem a narradora se refere. Então, conforme a história vai caminhando, né, no início, estava um pouco definido. Tinha um menino e uma menina. De repente, passa a conhecer esses personagens, aí já fica mais definido. Aí quando ela disse, o menino perde o único par de sapatos, a gente já está sabendo de que menino se trata, né? A irmã possui os únicos sapatos que a irmã possuía, né? Já sabe quem é essa irmã, quem são os pais. Então, a ideia já se tornou mais definida. E olha o que diz aqui, grifando bonitinho, hein? As palavras um, uma, o, a. Deixa eu apagar aqui, deu errado. Continuando. Uns, umas, o, as, que acompanham os substantivos são artigos. O que eu falei lá no início do vídeo? Que os artigos acompanham os substantivos, tá bom? Tá sempre do ladinho, sempre próximo. Às vezes não tá grudadinho, mas está bem perto. E olha o quadrinho, né, que explica. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, associando-lhe efeitos de determinação ou de indeterminação. O artigo pode ser definido quando determina, define algo específico, individualiza, né? Quer dizer, eu sei de quem estou falando ou do que, né? Que não precisa ser só pessoa, sobre qualquer outro objeto, coisa. Então, é bem específico. E olha quais são os artigos definidos. O, os, a, as. A ordem não importa, eu gosto de falar assim. O, a, os, as. É a mesma, né? Aqui só está em outra ordem.
E os artigos indefinidos? Quando indetermina, generaliza, é muito geral falar, olha, um menino foi expulso da escola. Ai, professora, explica melhor, não dá para saber direito quem é um menino. Quem é esse um menino? Lembra? Então, ó, generaliza. Ó, os artigos. Uns, uma, umas. Esses são os indefinidos. E o a, os, as, os artigos definidos. Tá bom? Releia a frase. Agora, ela me disse que os doces não eram dela. Ela os pegava em uma lojinha em Japeri, perto de sua casa. Gente, olha só o que acontece. Aqui, né, agora que vocês estão amadurecendo, principalmente nas aulas de língua portuguesa, eu sou uma professora que eu acho que não dá muito certo definido, é o, a, os e as. E o indefinido são uma, uns, umas. Só que na língua portuguesa, às vezes, o a, o os e o as, perdão, o, as, os, as, às vezes, eles não vão ser artigos. Eles podem ser pronomes também, né? Porque pode se referir a uma pessoa ou a algo que já foi dito na frase. Então, fiquem tranquilos. Com esse exemplo aqui do exercício 2, vocês vão ver muito bem a diferença de um artigo para um pronome, tá bom? Então, primeira coisa que eu dei uma puladinha aqui, olha, nem sempre as palavras, vou até mudar a cor, as palavras o, os, a, as são artigos, nem sempre. Vai depender do jeito que aparecer na frase, tá bom? Olha o que diz. Elas também podem ser pronomes. Ó, vamos entender por meio da frase. Ela me disse que os doces não eram dela. Ela os pegava em uma lojinha em Japeri, perto de sua casa. Nesse trecho, na segunda vez que a palavra os é empregada, ela não está acompanhando um substantivo. Olha, ele está afirmando, ele não está perguntando. Ele está afirmando, ela não está acompanhando um substantivo. Qual é a função desse pronome na frase? Gente, olha comigo, ele está falando isso aqui. A segunda vez em que a palavra os é empregada. Qual é a segunda vez? Essa aqui, ó. A segunda vez é essa. Tá bom? Vou marcar tudo aqui. Ela não está acompanhando e não está mesmo, ó. Os pegava. Pegava é substantivo? Pegava é nome de algo? Não, gente, pegava é verbo. É do verbo pegar. Eu pegava, tu pegavas, ele pegava. Aí, o que nós aprendemos sobre artigo? Artigo acompanha substantivo. Então, isso aqui não, pegava não é substantivo, esse os não é artigo. Agora, vamos olhar para o primeiro os. Ela me disse que os doces não eram dela. Olha aqui, os doces. Nesse caso, ó, o os está acompanhando a palavrinha doces. Doces é substantivo. Então, esse primeiro aqui é artigo. Escrevam aí em cima no de vocês. Vou escrever aqui, ó. Artigo, tá bom? Esse primeiro, os. Como é chatinho mexer com isso aqui, gente. Olha lá, ó. Ele é artigo. Minha flechinha atrapalhou, mas deu para ver. E esse segundo os aqui?
Ele é artigo? Não. Ele é pronome. Por que que ele é pronome? Nós já vamos ver por quê. Tá? Vai marcando. Esse segundo os é um... Ó, ele aqui. Não estou conseguindo riscar. Peraí. Ele é um pronome. E qual é a função desse pronome? Vamos responder aqui primeiro. Qual é a função desse pronome na frase? Substituir a palavra doces. Ela me disse que os doces não eram dela. Ela os pegava em uma lojinha. Ela os pegava. Ela pegava quem? Os doces. Então, esse os está substituindo a palavra doces. É isso que o pronome faz. O pronome, ele serve para substituir algumas palavrinhas. Pronome serve para outras coisas também. Mas, neste caso, é para evitar repetição. Olha que feia que ficaria a frase assim. Ela me disse que os doces não eram dela. Ela pegava os doces em uma lojinha. Para que repetir? Então, ela os pegava. Esse os é pronome. Agora, esse primeiro é artigo, porque está acompanhando um substantivo. Olha só, a palavrinha doce. Eu sei que ela é masculina, ela está no plural, por isso que eu ponho os no plural, tá bom? Então, vamos marcar para terminar isso aqui. Quando as palavras o, os, a, as são empregadas para substituir um substantivo ou evitar repetições, elas são chamadas de pronomes. Gravando, vamos memorizar. Quem tiver com o lápis na mão, escreva aí do ladinho. Artigo acompanha substantivo. Ponto final. E o pronome? O pronome, o, os, a e as, substituem o substantivo. Eles não acompanham, eles substituem. Tá bom? Vou pôr uma outra frase aqui para a gente parar o nosso vídeo por aqui. E depois, não, gente, eu vou terminar. Falta uma coisinha de nada. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, olha. Vamos escrever aqui do lado. Deixa eu pensar numa frase. A minha casa está suja. Ponto final. Aí eu vou continuar assim, ó. Minha casa está suja, vírgula. Pois faz dias que não a limpo. Ok? Gente, olha o que eu fiz na minha frase. Deixa eu aumentar aqui. A minha casa está suja, pois faz dias que não a limpo. Eu usei 2 vezes a palavrinha a. Aqui, ó. A casa... Epa, não quer grifar, tô no lugar errado. A minha casa e depois eu usei não a limpo. Turma, olha a diferença. Vou mudar a cor, que tá tudo muito vermelho. A minha casa. Esse a é da palavrinha casa. A casa. Tem um minha no meio, né? Mas o artigo tá aqui, ó. Lembra que eu falei? Às vezes ele não vai estar grudadinho no substantivo, mas ele vai estar próximo. Então, a casa está suja. A minha casa está suja. Se esse a acompanha o substantivo casa, significa que esse a é um artigo. Então, escrevam aqui, ó. Artigo. Ó, artigo. E esse segundo a?
Pois faz dias que não há limpo. Há limpo. Quem que é esse? Que é isso que faz dias que não há limpo? Quem que é esse há? Esse há não é a palavrinha casa? Só que agora ele não está acompanhando a palavrinha casa. Ele está substituindo. Para eu não repetir e falar, pois faz dias que não limpo minha casa, eu coloquei faz dias que não há limpo. Então, esse há agora, ele não é artigo, ele é que a gente viu? Pronome, porque ele está substituindo a palavrinha casa. Outra coisa que faz a gente ter certeza que não é pronome, limpo. Limpo é verbo, é do verbo limpar. Eu limpo, tu limpas, ele limpa. Né? Então, lembra, o artigo só acompanha substantivo. Gente, eu estou explicando tão detalhadamente, eu espero que vocês estejam entendendo, ok? E percebendo a diferença. Então, ó, esse exemplo que eu criei aqui é exatamente igual esse daqui do exercício 2, né? Aqui ele usou com os, no masculino e no plural, né? Aqui eu peguei o artigo a e depois o pronome a. Tudo bem? E vamos só terminar corrigindo agora esse exercício. A parte de numeral fica para o próximo vídeo. Então, tem o Cascão e o Cebolinha. Tá lá, dia está bem claro hoje, não? É, deve ser eclipse ao contrário. Leia as falas e as reescreva com os artigos que ficarem mais adequados. Olha, no lugar aqui que pode acompanhar o substantivo dia, o. Fica melhor que o né? O também é artigo. Mas queria legal, um dia bem claro hoje? Não. Não, mais adequado é o artigo definido. Estou falando do dia de hoje, eu sei qual é esse dia, né? Então, o dia está bem claro hoje, não? Aí, essa barra, quer dizer, poderia estar escrito embaixo aqui. E o Cascão responde, deve ser um eclipse ao contrário. Aí, agora, o artigo indefinido ficou melhor. Tá bom, pessoal? Então, artigo o no primeiro espacinho, que tinha que completar, e depois o artigo 1. Turma, um beijo, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, assistam novamente aquele vídeo sobre artigo daquele outro professor que eu mandei, aquela outra videoaula, ou retomem as minhas explicações e qualquer coisa é só me chamar, né? Vai lá, me chama pelo WhatsApp, pode fazer a pergunta, a dúvida, eu gravo um áudio, né, explicando novamente para